Minha irmã se recusa a conhecer meu novo namorado e estava agindo estranho em relação a isso, então descobri que ela era obcecada e loucamente apaixonada por ele no ensino médio e até tentou terminar o relacionamento dele. Eu, mulher de 23 anos, estou namorando meu atual namorado, homem de 28 anos. Há cerca de 4 meses estou completamente apaixonada. Ele é literalmente o cara mais doce, inteligente, gentil e atencioso que já conheci e honestamente me sinto muito sortuda por tê-lo encontrado. Eu sei que não faz muito tempo, mas já namorei muitos idiotas para saber quando algo é diferente. Por exemplo, meu último ex constantemente esquecia de me responder e depois ficava bravo quando eu perguntava onde ele estava, enquanto meu atual namorado realmente se comunica como um adulto e lembra das pequenas coisas que eu digo. Nós nos conhecemos no início deste semestre na nossa universidade. Ele é um estudante de pós-graduação e estava coordenando um grupo de estudos ao qual eu me juntei. Eu estava realmente lutando com uma matéria que tem fama de reprovar alunos, e meu orientador sugeriu o programa de estudos. Quase não fui porque odeio pedir ajuda, mas eu estava desesperada naquele ponto e meu GPA não podia piorar. A primeira sessão foi meio estranha, com um monte de alunos que não queriam estar lá, mas ele tornou tudo suportável. Nós nos demos bem imediatamente durante as sessões em grupo e descobrimos que tínhamos muita coisa em comum, incluindo a mesma cidade natal, o que foi bem legal considerando que nossa universidade fica a cerca de 3 horas de lá. Ele gosta das mesmas bandas indie estranhas que eu e tem o mesmo senso de humor bobo. Depois de conversarmos mais durante um intervalo percebemos que até fomos para a mesma escola de ensino médio, embora nunca tivéssemos nos conhecido antes. Ele se formou um ano antes de eu começar meu primeiro ano, mas ele estava na mesma turma da minha irmã mais velha. Achei que era uma coincidência divertida e perguntei se ele a conhecia. Ele disse que sim, eles frequentavam os mesmos círculos, mas não mantinham contato desde a formatura, o que fazia sentido porque as pessoas se afastam. Eu não pensei muito nisso na época. Enfim, depois de algumas semanas de estudos ele me convidou para um café e nós simplesmente nos conectamos. O encontro para café se transformou em jantar porque não conseguíamos parar de conversar. Acabei tirando um A na matéria com a qual estava lutando, em parte porque ele é um tutor muito bom, mas também porque eu queria impressioná-lo. Patético, eu sei. Passamos os últimos 4 meses nos aproximando muito. Ele me apresentou aos seus colegas de quarto e alguns de seus amigos próximos do programa de pós-graduação. Eu o apresentei à minha colega de quarto e fizemos alguns encontros duplos com ela e o namorado dela ultimamente. Temos conversado sobre talvez nos apresentarmos às celebrações de feriados familiares. Não pudemos passar o dia de ação de graças juntos porque ele foi para casa ver seus pais e eu fui para casa ver os meus. Eles moram em diferentes partes do mesmo estado agora. Mas decidimos que no Natal tentaríamos passar pelo menos parte dele juntos e eu estava muito animada com isso. Minha família faz uma grande festa na véspera de Natal com um jantar elaborado e depois abrimos um presente cada um. E o dia de Natal é mais casual com um grande brunch e o resto dos presentes. Eu estava pensando que ele poderia vir para o jantar da véspera de Natal e talvez parte do dia de Natal. Eu ainda não tinha contado aos meus pais ou à minha irmã que estava vendo alguém sério porque queria ter certeza de que ia dar certo primeiro. Meu último relacionamento foi um desastre e todos se apegaram e depois terminamos. Foi toda uma situação. Minha mãe ainda pergunta sobre ele às vezes, o que é irritante. Então decidi ligar e avisá-los sobre meu namorado e também para ter certeza de que não haveria problema se ele viesse à nossa celebração de Natal este ano. Minha mãe ficou super animada quando contei tudo sobre meu namorado, como nos conhecemos e tudo mais. Ela não parava de fazer 1 milhão de perguntas sobre ele e parecia genuinamente feliz, o que foi legal. Ela queria saber o que ele estava estudando. Ele tem média 4.0, então sim, ele é um bom aluno. Como era a família dele? Normal, 2 pais ainda juntos, um irmão mais novo. E se ele me tratava bem, melhor do que qualquer um que eu já namorei. Meu pai foi mais tranquilo, mas disse que ele parecia um jovem legal e que ficaria feliz em conhecê-lo. Meus pais disseram que não havia problema nenhum em ele vir para o jantar de Natal. Então liguei para minha irmã para dar a notícia. Ela é 3 anos mais velha que eu e sempre tivemos um relacionamento razoável. Brigamos muito quando crianças, mas nos aproximamos no ensino médio e agora nos damos muito bem na maior parte do tempo. Ela sempre foi bem legal com meus namorados no passado e eu até brinquei que seria como uma reunião de ensino médio para ela já que eles meio que se conheciam naquela época. Ela ficou inicialmente animada quando mencionei um novo namorado, mas quando eu disse quem era o humor dela mudou drasticamente. Ela me disse que não se sentiria confortável em ter um estranho no Natal da nossa família e que sentia muito, mas ele não poderia vir. Fiquei honestamente chocado e pedi que ela explicasse porque ela normalmente é muito extrovertida e nunca teve problemas com estranhos antes. Esta não é a primeira vez que uma de nós traz um namorado para casa nas festas de fim de ano. Ela vai trazer o namorado dela com quem está há uns 7 meses este ano. Perguntei se ela não tinha gostado dele no ensino médio ou algo assim e se era por isso que ela não queria que ele viesse. Ela disse que não e que mal se lembrava dele, o que tornou a reação dela ainda mais confusa. Sugeri que talvez ela se sentisse melhor em conhecê-lo antes do Natal, para não ser demais no feriado em si. Ela ficou muito firme e me disse que não queria conhecê-lo antes, durante ou depois do Natal e para eu parar com isso, então ela literalmente desligou na minha cara. Ela me mandou uma mensagem um pouco depois dizendo que era rude da minha parte continuar tentando forçá-la a conhecer alguém que ela não queria e que esperava que eu não tocasse mais no assunto. Isso não faz absolutamente nenhum sentido para mim pois minha irmã geralmente não é assim. Sempre nos demos muito bem e ela nunca agiu dessa forma em relação a nenhum dos meus namorados antes.
meses. Ela ficou totalmente bem com meu último namorado e até com o anterior, que às vezes era meio idiota. Tentei ligar para ela de volta, mas ela não atendeu. Mandei uma mensagem dizendo que sentia por insistir, mas que não entendia o que estava acontecendo e que só queria conversar sobre isso. Ela leu, mas nunca respondeu. Então não aconteceu nada por uns 3 dias e eu fiquei só sentada lá me perguntando o que diabos estava acontecendo. Perguntei para minha mãe sobre isso, mas ela está tão confusa quanto eu e disse que falaria com ela por mim. Minha mãe tentou ligar para ela algumas vezes, mas minha irmã ficava dizendo que estava ocupada e ligaria de volta mais tarde. Tentei mandar mensagem para minha irmã algumas vezes desde então só perguntando o que estava acontecendo, mas ela me ignora ou dá respostas muito curtas que não explicam nada, tipo literalmente só: "Não quero falar sobre isso." Ou: "Por favor, pare com isso." Obviamente não vou levar meu namorado se isso deixar minha irmã desconfortável. Não estou tentando arruinar o Natal para ninguém nem nada, só queria que ela me desse um motivo real, especialmente porque ela basicamente disse que nunca quer conhecê-lo, não só no Natal. Tipo, o quê? Estou tão confusa. Ela está escondendo alguma coisa? Será que eles tiveram algum tipo de história que ela não está me contando? Ela diz que mal se lembra dele, mas age como se o odiasse. O pior é que eu tive que dizer ao meu namorado que minha irmã não o quer no Natal e eu nem sequer consegui explicar o porquê. Ele foi muito compreensivo, mas eu percebi que ele estava confuso e provavelmente um pouco magoado. Ele perguntou se talvez eles tivessem tido alguma interação ruim no ensino médio que ele tivesse esquecido, mas disse que eles sempre foram amigáveis quando interagiam. Ele realmente parecia preocupado em ter feito algo errado sem perceber. Ele se ofereceu para passar a véspera de Natal com a família dele e talvez nos encontrássemos no dia de Natal ou no dia seguinte, o que foi doce, mas não é realmente esse o ponto. O ponto é que minha irmã está agindo estranho e eu não sei porquê, e isso está criando tensão no meu relacionamento. E se ela nunca mais quiser estar perto dele, eu simplesmente tenho que mantê-los separados para sempre? Eu realmente gosto desse cara e acho que pode ser sério, mas minha irmã também é importante para mim e toda essa situação é tão estranha, eu não sei o que fazer. Minha mãe sugeriu que talvez minha irmã contasse algo para ela que não me contaria, mas ela ainda não teve a chance de conversar com ela pessoalmente. Minha mãe acha que talvez algo tenha acontecido no ensino médio que minha irmã não quer me contar. Isso está meio que atrapalhando meus planos de feriado e deixando todos desconfortáveis. Meu namorado continua perguntando se ele fez algo errado e eu tenho que continuar dizendo que não, mas eu realmente não sei disso com certeza porque minha irmã não fala comigo. Eu não sei se devo continuar insistindo ou apenas aceitar. Eu estou sendo errada por insistir nesse assunto com minha irmã? Edição: obrigada por todos os comentários. Muitas pessoas estão sugerindo que ela tinha uma queda por ele ou talvez eles tenham ficado. Não tenho certeza se é isso, mas faz um certo sentido. Conversei com meu namorado ontem à noite e ele também parecia muito confuso com toda a situação. Pedi que ele fosse honesto comigo e me dissesse se algo aconteceu entre eles além de apenas frequentarem os mesmos círculos. Ele me disse que nada aconteceu e que eles só saíram em grupos. Ele disse que ela era mais amiga de um amigo e que ele teve uma namorada de longa data com quem ele estava comprometido durante todo o ensino médio. Então ele nem ficou com ela ou algo assim. A namorada dele na época era alguém do grupo de amigos deles com quem ele começou a namorar no primeiro ano e eles terminaram logo antes da formatura. Ele disse que minha irmã sempre esteve na periferia do grupo de amigos deles, mas eles nunca foram próximos. Ela também nunca o intimidou e da perspectiva dele ele nunca a intimidou. Ele disse que eles sempre foram amigáveis e nunca sequer discutiram. Ele parecia bem genuíno quando disse que não tinha ideia de qual era o problema dela com ele. Ele até rolou as fotos do anuário dele para ver se isso faria lembrar de alguma interação com ela, mas nada se destacou. Obviamente há mais nessa história do lado da minha irmã, então eu tenho que tentar falar com ela novamente, provavelmente em alguns dias quando eu for para casa nas férias. Eu atualizarei se descobrir algo mais. Para ser sincera, estou meio que receosa de ir para casa agora porque isso está pairando sobre tudo. Atualização: recebi algumas mensagens pedindo para atualizar aqui se algo acontecesse, então aqui estou. Primeiro de tudo, obrigada por todos os comentários e teorias, alguns de vocês acertaram em cheio. Como se vê, vou começar dizendo que a situação não está totalmente resolvida, mas as pessoas têm pedido mais informações, então queria que todos soubessem o que eu sei agora. E não, para quem perguntou, eles não ficaram em uma festa nem nada parecido. Cheguei em casa na quarta-feira para as festas de fim de ano e minha irmã estava agindo completamente normal quando cheguei como se nada tivesse acontecido. Ela me ajudou a trazer minhas malas do carro, perguntou sobre a viagem, coisas normais de irmã. Foi frustrante porque eu queria falar sobre o elefante na sala, mas ela estava fingindo que estava tudo bem. Fomos jantar naquela noite só nós duas. Minha mãe sugeriu isso achando que precisávamos de tempo de irmãs. Ela escolheu aquele restaurante mexicano que costumávamos ir no ensino médio e tudo estava indo bem. Conversamos sobre o trabalho dela, minhas aulas, coisas estúpidas que nossos pais tinham feito ultimamente. Mas então percebi que ela não estava realmente perguntando sobre minha vida na faculdade, meus amigos ou qualquer coisa que pudesse levar a mencionar meu namorado. Ela estava claramente evitando o assunto. Finalmente eu simplesmente toquei no assunto diretamente e ela imediatamente ficou chateada comigo. Todo o comportamento dela mudou e ela me disse para simplesmente deixar para lá. Eu disse a ela que tenho sentimentos muito fortes por esse homem e se ela tem algum problema com ele eu gostaria de saber qual é para que eu possa tomar uma decisão informada sobre meu relacionamento. Eu não gostaria de estar com alguém que tivesse machucado minha irmã ou fosse uma pessoa má. Ela insistiu que ele nunca a machucou, não a intimidou e que ela simplesmente não queria um homem estranho no Natal da família dela. Isso simplesmente me deixou furiosa porque era uma mentira tão óbvia. Apontei que ela está trazendo o namorado dela, com quem está há 7 meses e que eu só encontrei 2 vezes.
Uma vez em um aniversário de família e outra quando eles passaram pela cidade e pararam para almoçar. Ele é tão estranho para mim quanto meu namorado é para ela. Ela disse que é diferente porque eu já conheci o namorado dela. Eu disse a ela que tecnicamente ela já conheceu o meu e me ofereci para que eles se encontrassem antes do Natal e ela me cortou. Perguntei se ela estava com ciúmes de eu estar namorando alguém da turma dela e ela ficou muito na defensiva e disse que isso era ridículo. A conversa realmente não levou a nada produtivo e nós duas saímos bravas. Ela mal falou comigo no caminho para casa e foi direto para o quarto dela quando voltamos para a casa dos nossos pais. Eu estava deitada no meu antigo quarto olhando para o teto mais tarde naquela noite tentando descobrir o que fazer quando me lembrei que a melhor amiga de infância da minha irmã ainda morava na cidade. Elas eram inseparáveis desde o ensino fundamental até o ensino médio. Eu ainda sigo no Instagram e ocasionalmente curtimos as postagens uma da outra, mas não conversamos há anos. Achei que se alguém soubesse o que aconteceu entre minha irmã e meu namorado seria ela. Acabei mandando uma mensagem para ela para ver se ela sabia algo sobre meu namorado. Joguei o mais casualmente possível, tipo: Ei, pergunta aleatória. Você conhecia o Jacob no ensino médio? Estou namorando ele há alguns meses e acabei de descobrir que ele estudou com vocês. Ela confirmou que sabia quem ele era e então perguntou se minha irmã já sabia que eu estava namorando ele. Um sinal de alerta surgiu e eu disse que sim e que ela não parecia feliz com isso. Ela então pediu para me ligar em vez de mandar mensagens. Muitos de vocês nos comentários estavam certos. Acontece que minha irmã era obcecada pelo meu namorado desde a 7ª série até eles se formarem e irem para faculdades em estados diferentes. Fiquei honestamente chocada porque minha irmã nunca o mencionou quando eu estava no ensino médio. Ela namorou alguns caras durante esse período e parecia gostar muito deles. Então eu não tinha ideia de que ela estava suspirando por outra pessoa o tempo todo. Perguntei se havia mais alguma coisa além disso porque não consigo acreditar que minha irmã adulta agiria assim por uma paixonitezinha. E a amiga dela me disse que não era uma paixonitezinha. Ela estava realmente apaixonada por ele. Ela disse que minha irmã falava dele constantemente, escrevia o nome dele nos cadernos, planejava o casamento deles, toda a experiência de garota adolescente. Ela chegou ao ponto de descobrir para quais faculdades ele estava se inscrevendo para que ela pudesse se inscrever nas mesmas, embora ela tenha acabado indo para outro lugar, já que, segundo ela, estava apaixonada. Perguntei se meu namorado sabia ou se algo tinha acontecido entre eles, e ela disse que pelo que ela sabia ele não sabia dos sentimentos dela e que eles com certeza nunca tinham ficado, para o extremo desgosto da minha irmã. Aparentemente minha irmã tinha tentado várias vezes chamar a atenção dele, mas ele era alheio ou não estava interessado. Segundo a amiga dela, ela suspirou por ele durante anos e ficou arrasada quando ele começou a namorar uma das outras amigas deles no primeiro ano. Era essa garota que sentava ao lado dele em biologia e eles foram colocados juntos para um projeto. E minha irmã ficou arrasada porque ela estava tentando entrar nas mesmas aulas que ele, mas não conseguiu. Ela aparecia no trabalho dele com outros caras para tentar deixá-lo com ciúmes. Ele trabalhava no cinema do shopping. Só ia a festas se soubesse que ele ia. Ficou com o melhor amigo dele para tentar deixá-lo com ciúmes e uma vez até tentou terminar o relacionamento dele com a namorada espalhando boatos de que ela o havia traído em uma festa. A namorada confrontou minha irmã sobre isso e aparentemente houve uma cena dramática inteira no refeitório. Quando meu namorado e sua então namorada finalmente terminaram no último ano, minha irmã pensou que era o grande momento dela, mas ele nem sequer olhou para ela. A amiga dela disse que minha irmã chorou por dias e que foi parte do motivo pelo qual ela decidiu ir para uma faculdade diferente da que ele estava frequentando, na qual ela havia sido aceita como plano B. Ela disse que precisava de um novo começo. O que é ainda mais louco é que aparentemente ela guardou uma pequena chama por ele todos esses anos. Ainda assim, a amiga dela diz que acha que ela ainda gostaria de ficar com ele se ele a quisesse e ela provavelmente está apenas com ciúmes de que ele esteja interessado em mim quando nunca esteve interessado nela. Ela mencionou que minha irmã o mencionou algumas vezes ao longo dos anos quando elas se encontravam para beber se perguntando o que tinha acontecido com ele. Estou meio aliviada que não seja algo horrível como eu estava imaginando com base em alguns dos seus comentários. Alguns dos comentários na minha postagem original me deixaram com muito medo do que eu ia descobrir. Como se ele a tivesse intimidado ou se eles tivessem tido um relacionamento secreto ou algo realmente perturbador. Mas agora também estou furiosa. Ela realmente vai isolar meu namorado dos nossos eventos familiares por causa de uma paixonite de ensino médio que ela nunca nem contou para ele? Isso é tão ridículo. Eu sinto por ela. É uma merda quando você realmente gosta de alguém e essa pessoa não gosta de você. Mas estou chateada por ela simplesmente não me contar e ter feito disso um problema maior do que precisava ser. Somos adultas agora, não adolescentes. E isso não deveria ser uma coisa tão dramática. Foi há anos. A amiga da minha irmã me fez prometer não contar para minha irmã que ela me contou tudo isso, mas não vejo como posso resolver o problema sem deixá-la saber que eu sei. Vou tentar falar com ela mais uma vez e deixá-la saber que sei sobre a paixonite dela e espero que possamos lidar com isso como adultas. Obrigada a todos pelos seus comentários e apoio. Alguns de vocês são maldosos, mas a maioria é realmente útil. Atualizarei novamente se algo mudar. Ainda não tenho certeza se devo contar tudo isso ao meu namorado ou se isso apenas tornaria as coisas mais estranhas. Atualização 2. Desculpem a demora para atualizar. Com as festas de fim de ano eu totalmente esqueci do Reddit.
Quando finalmente entrei hoje de manhã vi toneladas de mensagens e notificações pedindo uma atualização. Acho que muita gente estava investida no meu drama familiar ridículo. Estou surpresa que tantas pessoas se importassem com isso. Então aqui está o que aconteceu. Minha mãe acabou mencionando a paixonite da minha irmã quando elas foram comprar presentes uma semana antes do Natal. Eu não estava lá, mas minha mãe me contou depois. Aparentemente elas estavam na praça de alimentação do shopping almoçando entre as lojas quando minha mãe mencionou casualmente que estava animada para conhecer meu namorado no Natal. Minha irmã ficou tensa e minha mãe perguntou diretamente qual era o problema dela com ele. Minha irmã pareceu envergonhada e constrangida quando percebeu que todos nós sabíamos sobre isso. Minha mãe não disse abertamente que eu sabia da paixonite, mas acho que minha irmã percebeu pela forma como minha mãe estava falando que alguém tinha contado. Minha irmã tentou disfarçar e disse que não era grande coisa e tentou alegar que não era por isso que ela não queria que meu namorado viesse. Ela tentou dizer novamente que simplesmente não queria um estranho no Natal, mas minha mãe a confrontou. Minha mãe não estava aceitando isso e a pressionou a dar um motivo real ou ela convidaria meu namorado para todas as futuras reuniões familiares que eu comparecesse e ela não queria ouvir mais uma palavra sobre isso. Minha mãe pode ser bem firme quando quer e acho que minha irmã percebeu que não ia ganhar essa. Ela disse que minha irmã ficou chateada, mas finalmente admitiu que simplesmente se sentia estranha porque o cara de quem ela gostava tanto nunca notou, mas notou a irmã mais nova. E ela simplesmente se sentia mal com toda a situação. Não era nem sobre ainda ter sentimentos por ele, ela insistiu, mas sobre o constrangimento de encarar alguém por quem ela tinha feito papel de boba na adolescência. Ela disse à minha mãe que não queria ficar perto dele pois isso a faria se sentir como aquela adolescente desesperada e insegura de novo, e ela estava super envergonhada da sua versão adolescente. Ela estava mortificada com a ideia de ele de alguma forma descobrir o quão obcecada ela tinha sido por ele e achou que seria incrivelmente estranho para todos. Minha mãe disse a ela que isso era válido, mas que ela não podia ditar com quem eu namoro e trago por perto com base em uma paixonite de ensino médio de anos atrás. Ela sugeriu que minha irmã falasse comigo e tentasse chegar a um entendimento. Minha mãe me ligou para me contar isso depois que chegou em casa e eu meio que esperava que minha irmã me ligasse naquela noite, mas ela não ligou. Eu ia esperar para falar com meu namorado até depois dessa conversa com minha irmã, mas acabei saindo com ele naquela noite e simplesmente contei tudo o que eu tinha descoberto. Eu estava nervosa com isso, mas senti que ele merecia saber por que minha irmã estava sendo tão estranha sobre ele vir para o Natal. Tentei ser sensível sobre isso e não fazer minha irmã parecer louca, mas eu contei a ele os pontos principais sobre ela ter tido uma grande paixonite por ele no ensino médio e se sentir estranha em vê-lo agora. Ele ficou surpreso ao princípio e depois teve um olhar de realização, como se algumas coisas de repente fizessem sentido para ele. Ele disse que houve algumas vezes no ensino médio em que ele achou que ela estava agindo um pouco estranho perto dele, mas ele nunca ligou os pontos. Ele realmente se desculpou por qualquer coisa que tivesse feito que contribuísse para a situação e eu disse que ele não tinha nada pelo que se desculpar. Pelo meu entendimento da situação, ele nem sabia que ela gostava dele. Eu disse que entenderia se ele não quisesse mais ficar comigo se ele agora estivesse desconfortável com todo esse drama. Ele me disse que eu estava absolutamente louca por pensar que ele me deixaria por algo assim. Ele disse que realmente gosta de mim e que o drama da minha família não é nada comparado a algumas das coisas que a família dele faz. Mostrei a ele as duas postagens do Reddit e nós rimos de alguns dos comentários malucos e exagerados. Alguns de vocês são selvagens e ele me lembrou de levar as opiniões do Reddit com um grão de sal da próxima vez que eu procurar aconselhamento na internet. Então, nada de muito aconteceu por alguns dias. Eu vi a minha irmã pela casa, mas nós duas estávamos meio que evitando o assunto. Meus pais estavam agindo normalmente, mas eu percebi que minha mãe estava esperando que nós resolvêssemos isso. Era essa tensão estranha onde todos sabiam o que estava acontecendo, mas ninguém estava falando sobre isso. Minha irmã acabou me ligando no dia seguinte e pediu para vir conversar. Quando ela chegou na casa dos meus pais, ela parecia muito envergonhada e imediatamente se desculpou por ter agido como uma louca e por ter me impedido de trazer meu namorado sem falar comigo sobre isso primeiro. Ela disse que tinha sido pega de surpresa quando eu disse com quem estava namorando e reagiu mal. Eu agradeci por ela se desculpar e pedi que ela explicasse seu raciocínio com suas próprias palavras. Ela estava relutante a princípio, mas finalmente se abriu. Ela basicamente me disse a mesma coisa que disse a minha mãe sobre estar envergonhada e desconfortável. Ela disse que tinha sido tão obcecada por ele no ensino médio e tinha feito algumas coisas embaraçosas para tentar chamar a atenção dele que ela estava mortificada com a ideia de vê-lo novamente. Ela disse que eventualmente tinha superado isso e seguido em frente na faculdade, mas ouvir o nome dele novamente trouxe de volta todos aqueles sentimentos de vergonha. Ela estava preocupada que ele pudesse ter sabido da paixonite dela e pensaria que ela tinha algo a ver com o nosso encontro ou que eu era alguma forma estranha para ela se aproximar dele por procuração. Perguntei se ela ainda tinha sentimentos pelo meu namorado e ela realmente riu e disse que não, que essa fase já tinha passado há muito tempo e que ela realmente está feliz no relacionamento atual dela. O namorado dela também sabe tudo sobre essa situação pois ela confidenciou a ele. Ela só não quer encarar meu namorado sabendo quão intensos foram os sentimentos dela e sente que não há como ele não ter percebido. Ela disse que o atual namorado dela na verdade a encorajou a falar comigo e resolver isso porque era bobagem deixar uma paixonite de ensino médio arruinar nossas férias. Eu a assegurei que meu namorado disse que não tem mais lembranças dela e está interessado em conhecê-la como minha irmã, com uma folha em branco. Eu disse a ela que ele não tinha ideia de que ela tinha sentimentos por ele naquela época e que ele não é o tipo de pessoa que agiria estranho sobre isso agora. Eu também prometi a ela que nunca contaria a ele sobre nenhuma das coisas embaraçosas específicas que ela fez, e eu não contei. Minha irmã disse que tentaria superar seu desconforto e estava ansiosa para nos ver no Natal, o que foi um grande alívio. Perguntei se ela queria talvez encontrá-lo para um
café antes da grande reunião de família para que não fosse tão estranho, mas ela disse que preferia arrancar o Band-Aid de uma vez e acabar com isso. Então, com isso meu namorado acabou vindo para o Natal e foi ótimo. Minha irmã o cumprimentou de forma um pouco estranha e eles não interagiram muito, mas todos nós jogamos juntos e meus pais o adoraram. Meu pai particularmente se deu bem com ele e eles passaram tipo uma hora conversando sobre um documentário de história chato que ambos tinham assistido. Meu namorado foi super legal com minha irmã e agiu completamente normal, nada estranho. Ele disse depois que não se sentiu desconfortável nem um pouco. Minha irmã relaxou conforme a noite avançava e na sobremesa eles estavam até tendo uma conversa normal sobre um programa de TV que ambos assistem. Foi honestamente tão adorável e sinto que o desconforto que minha irmã está sentindo vai diminuir com o tempo. Ela me mandou uma mensagem depois que ela e o namorado foram embora dizendo que nós fazíamos um ótimo casal e ela novamente se desculpou por quase arruinar meu Natal. Ela disse que nos ver juntos a fez perceber o quão ridículo ela tinha sido e que era óbvio que éramos bons um para o outro. Eu disse a ela que a perdoava e a amava sempre. Estamos planejando jantar na próxima semana, só nós 4, eu, meu namorado, minha irmã e o namorado dela, para tentar deixar as coisas mais normais. Obrigada a todos novamente por todos os seus comentários, conselhos, sugestões e apoio. Eu realmente amo Reddit às vezes. E para quem perguntou, sim, meu namorado e eu ainda estamos firmes. Na verdade estamos conversando sobre morar juntos quando nossos contratos de aluguel atuais vencerem em alguns meses, mas não contém para minha família ainda. Uma conversa dramática de cada vez já é suficiente.